Sejam bem-vindos, amigos queridos, bodhisattvas da Terra, sejam bem-vindos. Você conhece o budismo de Nichiren Daishonin? Escreve para mim aqui no comentário se você já conhece o Nam-myoho Renge Kyo e qual é a organização que você pratica o budismo de Nichiren Daishonin. Boa noite, vamos fazer aqui uma pequena leitura de um documento. O documento que nós vamos ler é o parecer 2008 do relator senador Antônio Carlos Valadares, que foi o relator desse parecer, e do senador Marco Maciel, que foi o presidente no dia 4 de junho de 2008. Faz um pouquinho de tempo, fazem 11 anos. 11 anos que esse parecer foi dado por esse senador. Eu estou aguardando aqui os amigos entrarem. E você que está aí online, escreve para mim aqui nos comentários se você conhece o budismo de Nichiren Daishonin. Rude, boa noite, querida. Boa noite, Rosa. Nós começamos a falar do Gosho sobre atingir o estado de Buda. Rosa, semana passada, não foi? Lemos alguns trechos sobre o Gosho. Lucineide, boa noite. Como atingir o estado de Buda na semana passada, né? Não terminamos ainda, faltam os dois últimos parágrafos do Gosho sobre atingir o estado de Buda. Mas esse Gosho eu vou falar na sexta-feira e talvez no domingo. Ainda vou passar para vocês a programação. Hoje eu vou deixar aqui registrado o parecer de 2008, que foi dado voto o senador o senador Marco Maciel, presidente. Por que eu vou ler esse parecer hoje para vocês? Aqui na live. Eu tenho recebido muitas mensagens dos membros da Soka Gakkai Internacional, né? Recebo mensagens no meu WhatsApp, eu recebo mensagens no meu canal do YouTube também, Nichiren Daishonin Ensinamentos, e recebo mensagens, a iluminação tá boa, gente? E recebo mensagens também no Facebook. Como vocês podem até observar aí no meu Facebook, tem algumas mensagens dos membros da Soka Gakkai em relação a algumas postagens que eu faço sobre o budismo de Nichiren Daishonin, sobre a Nichiren Shoshu, e por isso eu acho que é importante ficar registrado. Eu peço até desculpas que eu errei o horário para entrar na live, era para ser 8 horas, eu me atrasei, deu um probleminha aqui no computador, mas vai ficar registrado para depois eles lerem e entenderem um pouquinho mais sobre, como diz na Soka Gakkai, né, a problemática que foi criada entre a Soka Gakkai e a Nichiren Shoshu em relação aos ensinos de Nichiren Daishonin. E então, Lucineide, você está aí, querida amiga? Você já ouviu falar sobre esse parecer de 2008 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania? Foi uma petição número 8 de 2003. Faz muito tempo, né? Mas, apesar de fazer muito tempo, os efeitos de tudo isso que aconteceu se perdura ainda nos dias de hoje. Até mesmo nos dias de hoje, depois de quase 20 anos, que a Soka Gakkai vamos dizer assim, houve uma cisão, né? Não vou falar separação, porque não tem nada aqui de marido e mulher, não foi uma separação, foi uma quebra de acordo, em que a Soka Gakkai passou a não aceitar mais os preceitos que Tsune Saburo Makiguchi e Josei Toda haviam juramentado seguir. Então, quando isso ocorreu, depois de 10 anos, ocorreu em 1992 a excomunhão, como vocês já sabem, porque eu já fiz 4 vídeos
sobre a excomunhão no meu canal Nichiren Daishonin Ensinamentos, e eu gostaria de convidar você que ainda não assistiu para dar uma passadinha lá no YouTube e acessar a explicação oficial da Nichiren Shoshu sobre os motivos porque ela tomou essa decisão, né, de fazer essa excomunhão, já que a Soka Gakkai era uma organização que seguia os ensinos da Nichiren Shoshu, porque Nichiren Daishonin, ele, antes de falecer, ele deixou para Byakuren Asharin Nikko os ensinos conforme ele havia revelado e conforme deveria ser propagado para todos os seres do planeta, para todos os seres da Terra, não somente por 1000 anos, mas pelos próximos 10.000 anos. Boa noite, Vanilson, eu estava ali aguardando para ler. Hoje não vai ser Gosho, eu estou até vestida adequadamente para este momento de preto, né? Porque é praticamente um luto. Vamos ler o parecer 2008 dos senadores sobre o voto e o parecer deles e o voto deles em relação a uma denúncia que foi feita na Polícia Federal, no Senado Federal, no Ministério das Relações Internacionais, no Departamento de Imigração, no Ministério de Justiça, uma só denúncia, né? Mas, assim, recheada de acusações caluniosas, porque já está constatado isso, e essa denúncia foi encaminhada, até mesmo o Poder Executivo foi enviado para o Presidente da República. Olha, queridos amigos, vocês conhecem esse livro aqui? O livro do Dr. Daisaki Ikeda? Eu vou ler um pedacinho deles para vocês. Deixa eu ver aqui onde que está, que eu já tirei da página, que fala sobre as perseguições. Olhe bem o que Nichiren Daishonin falou e está no livro do Dr. Daisaki Ikeda. Aquele que expõe um ensino capaz de conduzir as pessoas ao estado de Buda, com certeza enfrentará perseguições, viu, Lucineide? Mesmo Sakyamuni enfrentou uma sucessão de grandes perseguições, Vanilson. Além disso, o Sutra de Lótus afirma que seja quem for que propague o Sutra de Lótus nos últimos dias da lei, com certeza enfrentará inúmeras perseguições, ainda maiores do que as enfrentadas pelo Buda Sakyamuni. Passagem em frase, aí ele cita uma passagem que Nichiren Daishonin falou. Como o ódio e a inveja proliferam mesmo durante a existência do Buda, o quanto o mundo não será pior após o seu falecimento. Os 3 poderosos inimigos, o ódio prolifera e é difícil de acreditar. E os ensinos dos 6 atos difíceis e 9 atos fáceis, todos servem para esclarecer esta questão. Se vocês quiserem procurar depois, o que Nichiren Daishonin falou sobre as perseguições. Então, até mesmo nos livros do Dr. Daisaki Ikeda está recheado sobre esse conhecimento, né? De que se você tentar propagar este ensino, com certeza você enfrentará alguns obstáculos e algumas maldades e perseguições. Mas nada que o devoto do Sutra de Lótus não seja capaz de ultrapassar, né? Então, eu acredito, queridos amigos, que um dia essa questão entre Soka Gakkai e Nichiren Shoshu será resolvida. Afinal de contas, né, o Sutra de Lótus está aí para ser praticado. E nós praticamos ele para adquirir sabedoria e discernimento. E conseguir ultrapassar as barreiras. E transformar o veneno em remédio. Transformar o veneno em remédio. Por isso que eu vou ler esse documento. Márcio, estava faltando você aqui, Márcio. Seja bem-vindo, querido. Bodhisattva da Terra. Parabéns, viu, pelas suas postagens, as boas, as maravilhosas, tá? As ruins a gente ignora. Márcio, eu vou ler agora sobre o parecer
de 2008, tá? Que foi dado pelos senadores da República do Brasil, Márcio. Eu vou ler especialmente para você e para todos os bodhisattvas da Terra, tá? Que vão ajudar, né, a transformar o veneno em remédio. Não vamos usar o ódio pelo ódio. Vamos iluminar, Márcio, iluminar o estado de ira, iluminar os estados inferiores de vida, para que a gente possa realmente concretizar a grande paz mundial, né, que o próprio presidente Ikeda tanto fala. Então, por que eu vou ler esse parecer? Eu vou ler esse parecer porque eu gostaria de levar a informação aos bodhisattvas da Terra do que realmente aconteceu. Levar a informação, né, oficial, não é uma coisa mentirosa, não é uma informação mentirosa, é uma informação oficial que está registrada em documentos, que está registrada em documentos oficiais, como esse parecer que eu vou ler hoje, né? E também no meu canal Nichiren Daishonin consta documentos oficiais da excomunhão, pelo lado da Nichiren Shoshu. O Márcio falou o seguinte: levanta a terceira civilização aí para eu ver. Brincadeira. Na verdade, eu não estou com a terceira civilização. Eu já mostrei aqui esse livro do Dr. Daisaku Ikeda, né? Mas o que eu li nesse livro foi um Gosho que o Tsutsune Saburo Makiguchi, Josei Toda, buscou na Nichiren Shoshu, antes do Dr. Daisaku Ikeda assumir a presidência. E esse Gosho fala sobre as perseguições que o devoto do Sutra de Lótus, ele alcança, né? Ele recebe, ou o que realmente vai acontecer, as perseguições que vão ocorrer quando o devoto decide propagar este ensino. Por quê? Porque é um ensino que salva as pessoas. É um ensino que tira as pessoas da escuridão inata da vida. É um ensino que ilumina. O que vai acontecer? O mal, as trevas, as entidades malignas não querem que esse ensino seja propagado. Ele se alegra, os demônios, fala de demônio também no Gosho. Eles se alegram quando as pessoas entram nos caminhos errôneos. Vocês sabiam? E os demônios, as entidades malignas, eles fazem de tudo para impedir que o devoto continue na prática, mantenha a fé, e fazem de tudo para impedir que haja a propagação dos ensinos. Ele se alegra quando acontece bagunça, xingamentos, confusão, briga, cisão, corte. O demônio fica super feliz. Está escrito isso no Gosho, depois eu vou pegar o nome do Gosho. E o demônio, ele fica muito triste quando ele vê uma pessoa, quando ele vê um ser entrar no caminho da iluminação. Ele fica triste demais, o mal, as trevas, o demônio não quer que você se ilumine, viu? Então, eu não estou com a terceira civilização aqui, Márcio Fernando, mas eu acho que não há nada demais usar a terceira civilização antes de 1992. As edições de antes de 1992 também têm o nome da Nichiren Shoshu na revista Terceira Civilização. Eu tenho, sim, revistas de antes de 1992 em que a Nichiren Shoshu era junto com a Soka Gakkai. Porque a Nichiren Shoshu tem 800 anos, né? E a Soka Gakkai tem 100 anos. Então, existe uma diferença aí de tempo, né? E de ensino. Por isso, eu acho que não tem nada demais ler e usar as revistas de antes de 1992. Porque até essa época, a Soka Gakkai estava junto com a Nichiren Shoshu na propagação irrestrita da lei, nos mesmos princípios, nos mesmos caminhos, na mesma direção, né? Com a inscrição do Gohonzon ligada ao Daigohonzon. Ela era ligada ao templo principal, Taisekiji, que existe há 800 anos. Então, Márcio,
as revistas Terceira Civilização antes de 1992, tá? Eu leio. Eu não leio as depois de 1992, porque aí já ocorreu a cisão entre a Soka Gakkai e a Nichiren Shoshu. Queridos amigos, o que aconteceu quando houve essa cisão? Marcelo, boa noite. Hoje a live vai ser um pouquinho pesada, viu, queridos amigos? Porque é um assunto um pouquinho pesado. Não é Gosho, não é as palavras do Buda maravilhoso que eu vou ler. Eu vou ler um assuntinho um pouquinho chato, mas eu acho que vai ser bom para levar a informação ao Márcio, grande Bodhisattva da Terra, que talvez não esteja entendendo muito bem essa situação que está acontecendo entre a Soka Gakkai e a Nichiren Shoshu, porque está acontecendo até os dias de hoje. Existe ainda o que eu vou ler aqui. Vamos começar para não ficar muito tarde, né? Então, essa denúncia foi feita em 2003, né? E ela foi encaminhada para o Senado Federal, para o Poder Executivo, que é o presidente da República, né, gente? O Departamento de Relações Internacionais, o Departamento de Imigração, o Ministério da Justiça. Foi mandado para todo lugar essa petição. Foi um pedido que foi feito por alguém, que eu vou falar agora para vocês daqui a pouquinho quem fez esse pedido. E eu vou ler, porque os meus comentários é uma coisa, mas o que está escrito é documento oficial do Brasil, né? Do Brasil e do mundo, porque, afinal de contas, a Nichiren Shoshu vai propagar os seus ensinos para todo o planeta Terra. Então, vamos lá. Da Comissão de Justiça e Justiça... Ixi, estão me ligando, peraí. Da Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania, sobre o parecer número 8 de 2003, que requer, pelas razões que expõe, gestões para impedir que a seita de Nichiren Shoshu e seus mandatários abniquem, se instalem no país. Eu estou lendo conforme está escrito no documento oficial que foi feito, né, pela Comissão de Constituição e Justiça do Brasil. Então, aqui no cabeçalho, vocês veem que é um documento de 2003, um pedido, uma petição. Quando se faz um pedido, uma petição, é um documento escrito, né? E tem lá tudo escritozinho, os motivos, o nome do autor, por que que ele está querendo que a seita Nichiren Shoshu não se instale no Brasil. Vem tudo escrito nessa documentação. É um processo, né? Chama-se processo, os advogados chamam de processo. E dentro do processo tem uma petição, que é um pedido, uma solicitação. E nessa solicitação... Peraí, então, como eu estava falando e a live caiu, que existe um Gosho que Nichiren Daishonin explica, que quando um devoto do Sutra de Lótus, ele decide realmente propagar esse ensino, surgem muitas maldades e obstáculos, e o devoto que com certeza propaga o ensino que conduz as pessoas à iluminação, encontrará perseguições. Então ele fala que quando ele era vivo, mesmo em vida, existia o ódio e a inveja. Imagine depois de sua morte, diz o Buda, o iluminado Nichiren Daishonin, né? Então, nós bodhisattvas da Terra, podemos transformar... Boa noite, Ernestina. Podemos transformar o veneno em remédio, né, Robert? E o que o Buda Sakyamuni, o Buda Nichiren falou, que o devoto do Sutra de Lótus, que verdadeiramente propague este ensino, encontrará perseguições e encontrará também obstáculos e grandes maldades, até mesmo do soberano da nação,
como foi o caso de Nichiren Daishonin, que enfrentou perseguições. Estava te esperando, Márcio, porque caiu a live, viu? Então, Márcio, eu estou falando aqui, primeiro que isso tudo que está acontecendo entre nós já estava previsto por Nichiren Daishonin. Nichiren Daishonin falou, né, que o devoto que propaga esse ensino, que conduz as pessoas à iluminação, com certeza encontrará perseguições. Sim, Márcio, eu estou fazendo essa live especialmente para você também, porque eu tenho lido seus comentários no Facebook, não somente seu, não, de vários membros da Soka Gakkai, e eles não conseguem entender o que realmente aconteceu para haver uma cisão institucional entre a Nichiren Shoshu e a Soka Gakkai, viu, Márcio? Pode colocar teu comentário aí que eu vou ler. Porque a Soka Gakkai, como todo mundo sabe, ela era uma organização que foi fundada para seguir a Nichiren Shoshu e propagar os ensinos da Nichiren Shoshu, que são ensinos deixados por Nichiren Daishonin há 800 anos. Pelo menos este foi o juramento de Tsune Saburo Makiguchi e Josei Toda. Mas ocorreram grandes maldades e obstáculos. E agora nós, Bodhisattvas da Terra, eu, você, Márcio, todos que estão aqui tendo a paciência de buscar o discernimento e entender o que aconteceu, nós vamos transformar o veneno em remédio. O que é transformar o veneno em remédio? Nós não vamos ser rivais. Eu vou falar para vocês, queridos amigos, quem foi que falou que a gente é rival? Quem é a gente? Eu era da Soka Gakkai, né? Mas eu sigo a prática e os ensinos da Nichiren Shoshu, né? Mas tem muitos amigos maravilhosos meus que estão aqui, como o Márcio e vários outros, que estão na organização Soka Gakkai. E aí, o que acontece? Vai acontecer um atrito. E eu vou ler esse atrito aqui para vocês hoje, viu? Severino, boa noite. Me desculpem quem não conheceu os ensinos, porque essa live de hoje não é para chacubuco, não é para iniciante, mas deve servir para o entendimento dos leigos, das pessoas que estão tentando entender para onde que eles vão, se eles vão para Nichiren Shoshu, se eles vão para Soka Gakkai, né, Márcio? A gente tem que iluminar o mundo, nós temos que iluminar o planeta Terra, levar os ensinos e a prática para todas as pessoas e para todas as religiões. Por isso eu vou informar os senhores sobre esse documento que eu tenho aqui, para o nosso entendimento, para a nossa reflexão, né? Vamos refletir, recitar, orar, iluminar a nossa mente, para que a gente possa ajudar, para que nós possamos melhorar. Não é para criar mais atrito, não é para criar briga e nem incentivar ao ódio, muito pelo contrário. Vamos eliminar o ódio, vamos eliminar as divergências ao longo do caminho. Ao longo do caminho. Então, eu vou ler, Márcio, aqui. A Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania é uma petição que foi feita em 2003, tá? Petição número 8. E eu vou ler o que requer essa petição. Adélia, seja bem-vinda. Está escrito assim, gente, da Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania requer que, pelas razões que expõe, gestões para impedir que a seita de Nichiren Shoshu e seu mandatário, Abe Nikken, se instalem no país. Então, esse documento aqui, ele já é um parecer em resposta a esse pedido, né? A essa petição. Como eu estava explicando, o que é uma petição? Petição é um documento, é um documento que é colocado dentro de um processo, e nesse documento você vai escrever o que você quer e vai fundamentar essa documentação. Escrever, olha, eu solicito isso, número 1, por causa daquilo e daquilo. Aí você vai ali fundamentando as razões do seu pedido. E esse documento foi encaminhado para
o governo, o Poder Executivo do Brasil, Presidente da República, o Senado Federal, o Departamento de Imigração, o Ministério de Justiça e o Ministério de Relações Internacionais. Esse documento foi encaminhado em 2003, querendo impedir a Nitirem Xoxo de se instalar no Brasil. Esse era o pedido da petição número 8 de 2003. Como vocês, para quem não viu ainda, os meus 4 vídeos que eu leio a documentação oficial da Nitirem Xoxo sobre os motivos pelos quais ela excomungou a instituição SGI no ano de 1992, poderá assistir no meu canal Nitirem Daishonin Ensinamentos. Eu tenho 4 vídeos que eu explico o que aconteceu, os motivos da Nitirem Xoxo para tomar esta decisão, Bodhisattva da Terra. E agora, estou trazendo maiores informações para todos os Bodhisattvas da Terra sobre essa denúncia, né, para que a gente possa ter maior discernimento dos motivos, dos porquês e de como estamos hoje em relação à propagação dos ensinos de Nichiren Daishonin, especialmente entre a Nichiren Xoxo e a Soka Gakkai. Viviane. Não, é o Vitervo, boa noite. Não sei se você conhece o ensino. Maria do Carmo, boa noite. Mas hoje a live só é para os Bodhisattvas mesmo. Queridos amigos, então eu vou começar aqui, tá? O que o relator Antônio Carlos Valadares falou. Ele vem dizendo o seguinte, viu? Eu vou ler e depois vou comentar. Retorna a essa comissão a petição número 8 de 2003, que requer, pelas razões que expõe, gestões para impedir que a seita Nichiren Xoxo e seu mandatário Abe Nikken se instalem no país, após resposta aos requerimentos de informações número 800 e 801 de 2004. Ou seja, foi uma petição, me parece, né? Aliás, essa resposta que ele está dando é uma resposta aos requerimentos de informações número 800 e 801 de 2004. Eu não tenho aqui o requerimento completo para ler para vocês. O que eu tenho aqui é apenas o parecer final dos senadores e o parecer da Polícia Federal sobre esse pedido que foi feito para impedir que a Nichiren Xoxo se instalasse no Brasil, no ano de 2003, né, aqui no caso. Então, aos ministros de Estado da Justiça foram feitos requerimentos aos ministros de Estado da Justiça e das Relações Exteriores, respectivamente, sobre a investigação da Polícia Federal referente às denúncias recebidas contra aquela instituição religiosa e seus mandatários, que foi objeto do parecer número 558 de 2004 da Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania, aprovado no dia 16 de junho de 2004. Além desse parecer aqui que eu vou ler para vocês, tem um outro parecer que eu também não tenho. Obrigada. Você está gostando do conteúdo? Não é para briga, mas assim para esclarecimento, viu, queridos amigos? E vai ficar gravado. Então, queridos amigos, esse parecer aqui que eu vou ler já é um segundo parecer. Existe um primeiro parecer, que é o parecer número 558, que eu não tenho ele aqui, né? Mas ele vai explicar já aqui no finalmente sobre o pedido de que a organização Nichiren Xoxo não poderia se instalar no Brasil e que era também para impedir a entrada dos reverendos. Então, no aludido parecer de número 558 de 2004 da Comissão de Constituição e Justiça, foi devidamente esclarecido sobre a importância do Senado Federal
para tratar de tal matéria relativa ao ingresso de estrangeiro e religiosos no território brasileiro, mas que, em decorrência do direito constitucional de petição previsto no artigo 5º, inciso 34 da Carta Magna, se deveria requerer informações sobre as providências que estariam sendo adotadas pelos órgãos do Poder Executivo afeitos à matéria, especialmente porque havia documentos acostados no processado que indicavam que a mesma denúncia ofertada ao Senado Federal havia sido também encaminhada ao Departamento de Imigração, ao Departamento de Estrangeiros, ao Ministério da Justiça e ao Ministério das Relações Exteriores. Era o que havia de importante a relatar. Deixa eu beber uma aguinha. Que essa denúncia ela foi encaminhada a todos esses órgãos, até para o presidente da República. Foi feito um pedido para impedir que a Nitirem Xoxo se instalasse no Brasil. Esse é um documento oficial, viu? Não é invenção, não. E aí vem a análise. Inicialmente, eu destaco, como já o fiz no meu parecer, né? Vem relatando o senador. No meu parecer anterior, já tem um parecer, que foi adotado por esta comissão, que não se está fazendo nenhum jus de valor acerca dos aspectos religiosos da instituição. Assim como anteriormente foi feito, a presente manifestação se restringe ao recebimento das denúncias sobre suposto ilícitos praticados, afastando-se por completo qualquer elemento valorativo sobre a filosofia, convicção, dogmas e ritos da instituição religiosa, por respeito à liberdade religiosa que propugno e por expressa determinação do artigo 19, inciso 1º da Constituição Federal, pois tal dispositivo resgata a função laica do Estado brasileiro e distinta separação entre igreja e Estado. Então, o relator, ele vem aqui nesse primeiro parágrafo, falando que eles receberam a denúncia, que já estava sendo feita a investigação, mas que essa investigação ela não seria feita em relação à religião, à crença, né, da instituição, e nem à prática, à doutrina, porque a Constituição brasileira, ela preserva, ela resguarda o direito, né, da pessoa, do cidadão, de ter qualquer religião ou propagar qualquer fé. Esse é um artigo que nós temos na nossa Constituição brasileira, né? E aqui o excelentíssimo relator, ele reafirma que o Brasil é um Estado laico, ou seja, o Brasil não impõe nenhuma religião ao seu povo, né? Diferente de outros países, como, por exemplo, os países muçulmanos, né? Eu mesma já fui em Dubai e lá os muçulmanos todos têm que ser muçulmanos, não pode praticar outra religião. Mas aqui nesse parecer, então, o excelentíssimo relator, ele fala que vai ser investigado, que foi investigado, que a Nitirem Xoxo foi investigada, que eles receberam a denúncia com milhares de calúnias dentro dela, eu vou ler ainda para vocês, né? Com pedidos de que a Nitirem Xoxo não poderia entrar no Brasil e nem se instalar no Brasil, né? E aí ele fala que eles não vão entrar nos aspectos religiosos, apenas da matéria em si, se há ou não há procedência nas denúncias que foram escritas dentro do processo e na petição contra a Nitirem Xoxo. Porque é importante esclarecer aos nossos amigos bodhisattvas da terra da Soka Gakkai, né? Porque assim, quem sabe, a gente pode até ter um Facebook sem tantas críticas quando a gente divulga os ensinamentos do Buda original Nichiren Daishonin. Então, ele vem falando assim no segundo parágrafo. Ora, me refiro à existência de ilícitos, pois as respostas aos requerimentos de informação de autoria desta comissão da Lavra do Ministério da Justiça e do Ministério das Relações Exteriores textualmente indicam a existência de uma manipulação por parte dos autores da petição número 8 de 2003. Então, aqui ele já vem relatando que houve uma manipulação por parte do autor da denúncia.
essas são as palavras dele, que envolveram o Poder Executivo, o Presidente da República e agora, como se vê, o próprio Senado Federal, em uma disputa meramente institucional entre duas entidades religiosas, gente. Olha o que está escrito nesse parecer. O senador, o excelentíssimo senador, falando que é uma disputa religiosa, que, devido a isso, né, o autor dessa denúncia quis mobilizar todo o aparato estatal para impedir que a Nitirem Xoxo entrasse no Brasil. É o que nos diz o ministro Celso Amorim, ministro de Estado das Relações Exteriores, através do ofício número 021. Agora vem entre aspas. Conforme informações levantadas pelo Ministério da Justiça, trata-se de disputa entre duas seitas rivais, estando uma destas, a Soka Gakkai, dissidência da Nitirem Xoxo, buscando envolver o governo brasileiro. As informações do Ministério da Justiça foram confirmadas por telegrama recebido da Embaixada do Brasil em Tóquio, em 14 de abril último, a qual relata preocupação manifestada por senador japonês, cujo partido mantém estreitos vínculos com a seita Soka Gakkai. Mais sobre as atividades da Nitirem Xoxo no Brasil, entre aspas, eles falam que mandaram um telegrama para o Japão, para o governo do Japão, solicitando informações, e que esse embaixador japonês, um senador japonês, cujo partido mantém estreitos vínculos com a Soka Gakkai, informou o que estava acontecendo, né? Então, essas informações foram confirmadas pelo senador japonês, que mantinha vínculos estreitos com a Soka Gakkai lá no Japão, informando para o Brasil, para o Senado Federal, né? Porque, afinal de contas, o excelentíssimo advogado que fez a petição, ele encaminhou essa documentação para vários órgãos do poder brasileiro, para vários órgãos do Brasil, e foi assim um ato, né, que até causou uma certa, vamos dizer assim, revolta, né, aos envolvidos, aos poderes, porque não havia necessidade de parar de mobilizar o aparato estatal por uma questão de rixa religiosa. Essa frase rixa religiosa foi dada pelo próprio relator neste documento. Então, aqui no terceiro parágrafo, fala o seguinte: de fato, para confirmar tal entendimento, o relatório da Polícia Federal, não é um relatório meu, um relatório seu ou de uma pessoa, não. A Polícia Federal fez um relatório, tá? Depois eu leio aqui. Eu estou chocada. Onde fica o Conceirufo? Em Soka Gakkai. Exato, querida amiga. Por isso que eu estou lendo esse documento para você, para os bodhisattvas da Terra. Todos que estão aqui assistindo. Nós, bodhisattvas da Terra, podemos modificar o mundo, né? Então, nós estamos aqui nesse momento para transformar o veneno em remédio. E para tirar esse ódio que está existindo entre os membro da Soka Gakkai, odeia os membros da Nitirem Xoxo. Nós temos que iluminar o mundo, temos que elevar o estado de vida. E quando a gente passa a entender, ter maior discernimento sobre o que aconteceu, a gente começa a ter outras atitudes. Nós começaremos a pensar diferente, agir diferente. Então, esse parecer do senador, ele vem, então, respondendo um pedido que foi feito em 2003 para impedir que a Nitirem Xoxo e seus mandatários, como o reverendíssimo soberano da lei Niken Shonin, entrasse no Brasil, porque houve uma cisão institucional.
A Nichiren Shoshu existe há 800 anos, a Soka Gakkai existe há 100 anos. E antes da Soka Gakkai nascer, a Nichiren Shoshu cuidou dos ensinos e da prática por 750 anos. Foi quando Tsune Saburo Makiguchi Josei Toda foi lá na Nichiren Shoshu, aprendeu e começou a divulgar os ensinos, mas com objetivos de manter e preservá-los, e não de modificá-los. Então, esse documento aqui, ele vai ser muito bom para os membros, né, para que a gente possa entender o que aconteceu, né? E é um documento que o próprio poder do Brasil, a Polícia Federal, né, fez um relatório. Então, a Polícia Federal fez um relatório e foi falado lá no Senado Federal, através dos senadores. Então, vem aqui assim, o relatório da Polícia Federal, as folhas 247 do processado, a qual o excelentíssimo senhor ministro da Justiça, Márcio Tomás Basto, faz menção para complementar suas informações ao Senado Federal. Então, é um relatório da Polícia Federal, que depois de fazer toda uma investigação, ele mandou esse relatório para complementar as informações ao Senado Federal. Isso está tudo dentro do processo, eu não tenho o processo aqui comigo, eu só tenho esse parecer. E fala assim, efetivamente indicam que... Nossa, eu acho que eu devia ter trazido 1 litro de água aqui, gente, porque esse assunto não é nada fácil. Aí, entre aspas, o advogado César Garcia é, na verdade, diretor da Associação Brasil Soka Gakkai Internacional, dissidentes da Nichiren, documentos probatórios, as páginas 272 e 294. Então, aqui ele está relatando a Polícia Federal, né, que supostamente foi esse o advogado que fez a denúncia, né? E então a Polícia Federal descobriu, com documentos comprobatórios que comprovam, né, que estão nas folhas 272 e 294, que esse pedido, que essa denúncia foi feita, o doutor, aliás, advogado César Garcia, que na verdade é diretor da Associação Brasil Soka Gakkai. E sobre as denúncias constantes da petição número 8 de 2003, o aludido relatório da Polícia Federal diz, ou seja, tem uma petição que tinha denúncias, outras denúncias que eu não sei quais são, com acusações, né, provavelmente. O reverendíssimo soberano da lei é isso, é aquilo, ou os reverendos são aquilo. É assim, a petição você vai falar o que a pessoa está fazendo de errado. Então, a Polícia Federal vem aqui falando que, em relação a essas denúncias, né, o relatório da Polícia Federal aduz que, sendo certo ainda que nada foi encontrado quando das fiscalizações rotineiras realizadas pela Polícia Federal. Ou seja, a Polícia Federal fez fiscalização dentro do templo da Nichiren Shoshu no Brasil. E no Japão, provavelmente, com certeza, tá? No Japão, outra esfera, né? Mas eles estavam em comunicação, viu? A Polícia Federal estava em comunicação lá com o Japão. E foram no templo rotineiras. Não foi só uma vez que eles fizeram investigação, não. A Polícia Federal fez uma investigação pesada. A Polícia Federal, a maravilhosa Polícia Federal... Parabéns à Polícia Federal do Brasil, parabéns ao presidente da República da época, parabéns aos senadores do Brasil. Eles fizeram uma fiscalização pesada em cima das denúncias que estavam sendo feitas contra a Nichiren Shoshu. E aqui diz, sendo certo ainda que nada foi encontrado quando das fiscalizações rotineiras realizadas pela Polícia Federal. A motivação que levou à instauração do presente IPL não pode ser auferida, conquanto é de se estranhar que se empreenda tantos esforços, visitas a Brasília, acompanhamentos constantes deste procedimento e distribuição da mesma informação a vários órgãos. Ou seja, os órgãos
do Brasil, né, inclusive a Polícia Federal, achou muito estranho, entendeu? É de se estranhar, diz aqui, que por que tantos esforços em mandar a mesma petição para tantos lugares, para a Polícia, aliás, para o Senado Federal, para o Presidente da República, para o Ministério da Justiça, para o Ministério do Departamento Internacional, para o Departamento de Imigração. Então ele vem falando, é de se estranhar que se faça tantos esforços assim. Inclusive, queridos amigos, está escrito aqui, com visitas a Brasília. Eu sou de Brasília. Oi, Anne. Tudo bem, querida amiga Bodhisattva? Eu sou de Brasília, então diz que visitas a Brasília, ou seja, os representantes, né, que estavam cuidando dessa denúncia vinham a Brasília constantemente, está escrito aqui no documento, acompanhar esse processo, para que a Nichiren Shoshu não entrasse no Brasil de jeito nenhum, entendeu? Inclusive, queriam que todas aquelas denúncias lá, que estavam no processo, né? Claro, a Polícia Federal foi lá e investigou. A Polícia Federal foi lá no templo, sim. A Polícia Federal foi lá nos reverendos, na época, que nem são esses reverendos de hoje. E a Polícia Federal, provavelmente, também investigou o reverendíssimo soberano da lei, Niken Shonin. E nada encontrou. Sendo certo ainda que nada foi encontrado quanto das fiscalizações rotineiras realizadas pela Polícia Federal. Gente, vocês lembram que eu li ali o Gosho? Sobre as perseguições que o devoto do Sutra de Lótus vai encontrar se ele propagar este ensino? Essa foi a grande perseguição que o reverendíssimo soberano da lei, né, Niken Shonin, e toda a sua comitiva da Nichiren Shoshu e todos os seus reverendos sofreu em 2003. As folhas 356 consta relatório da investigação realizada no Templo da Seita, onde foi verificado que a situação dos seus dirigentes é regular. Ou seja, a Polícia Federal colocou documentos comprobatórios de folhas 356, que eu não tenho aqui, em que ela atesta que nada estava acontecendo em relação àquelas denúncias que foram feitas e que a situação é regular. Aí agora vem um outro parágrafo, para não cansar muito vocês. Verifica-se, portanto, que houve um abuso de direito. Esse é o relatório do senador, tá? Ele está relatando. Verifica-se que houve um abuso de direito, pois no caso foi utilizado indevidamente um direito normativo previsto na Constituição Federal, o direito de peticionar aos órgãos públicos para a defesa de direitos, artigo 5º, inciso 34. Queridos amigos, compartilhe essa live, por favor, dá o seu like aí, compartilha a live, porque eu gostaria que essa informação chegasse aos membros da Soka Gakkai e também ao presidente da Soka Gakkai do Brasil, né? Porque o meu interesse é simplesmente dissipar o ódio e o meu interesse é, quem sabe, né? Quem sabe, transformar o veneno em remédio. Ou seja, pegar toda essa situação horrível que existe entre nós e modificarmos para melhor, entrarmos todos no mesmo caminho, na mesma direção, a direção originária da Soka Gakkai em relação aos ensinos de Nichiren Daishonin, né? Kitsune Saburo Makiguchi Josei Toda e até mesmo o doutor Daisaku Ikeda juramentou seguir e proteger. Claro que houveram grandes obstáculos no caminho, mas, como diz o grande iluminado Nichiren Daishonin, neste momento nós podemos transformar qualquer coisa, neste momento nós podemos criar novas causas e novos efeitos. E assim, não termos o efeito do Covid-19. Porque o Covid-19, como diz o iluminado, ele também é efeito de causas negativas, da calúnia à lei. E eu não acho que essa rixa, como diz a Polícia Federal, seja algo positivo entre os bodhisattvas, entre os discípulos do iluminado. Eu acho que é algo muito negativo.
Então, a gente levando a informação, nós vamos conseguir entender melhor o que realmente aconteceu, né? Porque naquela época nem internet existia. E hoje já existe a internet e através do seu compartilhamento, nós poderemos levar a informação para os membros da Nichiren Shoshu, para os membros da Soka Gakkai e também para todo mundo, né? Porque afinal nós vamos levar, propagar a causa e o efeito, a grande lei, para todas as pessoas, todos os seres do planeta Terra. E aí ele vem dizendo aqui que eles consideraram essa denúncia como um abuso de direito. Um abuso de direito. Por quê? Claro, a nossa Constituição ela é maravilhosa, né? Eu já fiz direito, né? Eu sou formada em administração, mas estudei direito sim. E não sou advogada, tá, queridos amigos? Eu não sou advogada, não. E, assim, eu sei só falar porque eu estudei, né? Então, aqui fala que, claro, a nossa Constituição brasileira, ela é maravilhosa e ela tem, assim, o direito de qualquer cidadão pode peticionar. Aqui, no caso, foi mandado para o Senado, para o presidente da República, para vários lugares, mas que eles consideraram isso um abuso de direito, que eles abusaram desse direito de peticionar. Aí ele vem falando por quê? Visando movimentar a máquina burocrática estatal para prejudicar outrem, inclusive tolhendo o direito fundamental da liberdade religiosa que está no artigo 5º, inciso 6º da nossa Constituição brasileira. Essas são palavras do relator. Prejudicar outrem. Foi uma denúncia considerada abusiva com o intuito de prejudicar outrem. E é, inclusive, tolhendo o direito, né, fundamental da liberdade religiosa que é preservada pela nossa Constituição. Esse aqui é o parecer do senador, tá, queridos amigos? Motivo pelo qual tal fato deve ser levado à presidência da Casa para as providências que entender cabível para assegurar a seriedade dos trabalhos deste Senado Federal. Espera-se que iguais medidas estejam sendo adotadas pelo Poder Executivo. Deve ter tido também um parecer lá do Poder Executivo, né? E os senadores maravilhosos, excelentíssimos senadores, eles, inclusive, aconselharam e esperavam que os mesmos procedimentos e medidas que eles estavam tomando neste parecer quanto a esta denúncia deveriam também estar sendo tomadas pelo Poder Executivo, pelo presidente da República, que também foi envolvido no caso, diz ele, para reparar danos e apurar ilícitos acaso existam, inclusive com sugestão de reparação de danos a Nichiren Shoshu. Mas, gente, eu que não acompanhei muito de perto, porque na época eu nem sabia disso tudo, né? Só vim saber depois. Eu fico imaginando que o reverendíssimo soberano da lei, Nikken Shonin, e toda a sua comitiva, e todos os reverendos, eles nesse momento não estavam preocupados em reparar danos, ou seja, constituir advogados para entrar na justiça para pedir indenização por danos morais, como eles sofreram nessa denúncia e como foi aconselhado pelos excelentíssimos senadores. Mas eles estavam mais preocupados em proteger os ensinos. A maior preocupação do reverendíssimo soberano da lei, Nikken Shonin, e toda a sua comitiva e reverendos do templo principal Taisekiji, que tem a tutela do Daigon Honzon e preserva os ensinos por 800 anos, era de proteger os ensinos nesse momento de grande conflito entre as instituições, de proteger e de estabelecer o ensino e o templo e a entidade religiosa deles no Brasil. Porque se vocês procurarem lá no meu vídeo, no canal Nichiren Daishonin Ensinamentos, vocês vão observar que no documento ele fala dessas questões, desses desvios, né? E a maior preocupação dele era entrar no Brasil, porque até então toda a Nichiren Shoshu no exterior do Brasil estava sob, vamos dizer assim,
não falo tutela, mas assim, estava dentro da Soka Gakkai. Não tinha ainda uma personalidade jurídica constituída no Brasil. Quem estava no Brasil, junto com a Nichiren Shoshu, era a entidade Soka Gakkai do Brasil, Brasil Soka Gakkai, né? Tá entendendo? Então, o conflito foi aqui. Então, a preocupação do reverendíssimo soberano da lei, dos reverendos, era de entrar no Brasil, de estabelecer a Nichiren Shoshu, de propagar os ensinos, conforme sempre foi, sem as modificações no Sutra, sem outras modificações que vinham ocorrendo, né? Então, apesar do excelentíssimo relator e senador ter sugerido, né, que fossem reparados os danos causados à reputação da Nichiren Shoshu e à reputação do reverendíssimo soberano da lei Niken Shonin, chamado de Niken Abe pelo doutor advogado, diretor da Soka Gakkai Internacional, que impetrou essa denúncia a vários órgãos do Brasil, a preocupação deles não era essa, sabe? A preocupação dos reverendos, da Nichiren Shoshu, era de realmente preservar os ensinos, era de proteger os membros, sabe? Eles tentaram, né, informar os membros o máximo que eles puderam, mas eles também não tinham acesso aos membros. Então, a excomunhão não foi uma excomunhão dos membros, foi uma excomunhão da instituição. Viu, Márcio? Você não foi excomungado. Você é um bodhisattva, você vai estudar melhor. Você já está ouvindo aqui, que bom você está aí, né? Deixa eu ler o que você está falando, porque está longe o meu telefone. A causa foi ele que fez em excomungar a Gakkai, querido. Obrigada, querido. Querido, você também. A Gakkai, querida, em excomungar meu mestre da Isaac Queda. Ele arrumou com a pessoa errada. Então, querido amigo, deixa eu te explicar. Eu entendo o seu sentimento pelo doutor da Isaac Queda, tá? Eu também fui da Soka Gakkai. Eu sei como que funciona lá. Primeira coisa que eu quero te falar, você não foi excomungado e nenhum membro da Soka Gakkai, tá? Nenhum membro da Soka Gakkai foi excomungado. Quem foi excomungado não foi nem o da Isaac Queda, foi a instituição, o CNPJ da Soka Gakkai, porque ali havia uma liderança, né? Claro, na época estava sendo liderada pelo doutor da Isaac Queda, mas não era só o doutor da Isaac Queda, viu? Existiam outros diretores, né? Existiam outros líderes, era muita gente, tá? E os membros da Soka Gakkai não foram excomungados. O problema foi a modificação nos ensinos. Então, mais tarde a gente vai conversar sobre isso, tá? Mais sobre o mestre, viu, Márcio? Porque eu vou focar aqui no documento. Então, a preocupação era os ensinos que estavam sendo modificados pela Soka Gakkai. E porque o reverendíssimo soberano da lei, ele notificou várias vezes a Soka Gakkai, eu tenho aqui muitas revistas ele falando, não faça isso, não pode idolatrar, idolatria, entendeu? A gente não está aqui para ficar idolatrando mestre, porque mestres pode ter vários perante a eternidade, pode aparecer vários mestres, até mesmo o doutor da Isaac Queda pode, numa existência posterior, né, renascer como mestre, um outro tipo de mestre também, entendeu? Tá entendendo? Só que a gente não pode ficar idolatrando a pessoa. Os ensinos de Nichiren Daishonin já foram deixados e explanados, explicados sobre essa questão da idolatria. Esse foi uma advertência feita pelo reverendíssimo soberano da lei, na revista que está lá no meu canal, Nichiren Daishonin Ensinamentos, Márcio, que fala sobre a idolatria. E estava falando também sobre modificações no ensino. Então, aqui, voltando à matéria de hoje, né? O excelentíssimo senador, inclusive, ele sugere que tome medidas e repare danos causados à Nichiren Shoshu, a reputação da Nichiren Shoshu, porque a Polícia Federal, ela fez uma investigação profunda em todas as denúncias que foram colocadas na petição e que nada foi encontrado, muito pelo contrário. Então, vamos ler aqui o próximo parágrafo.
que eu já estou ficando cansada. É melhor falar de Gochon, né, queridos amigos? Ademais, as informações colacionadas no processado pelos aludidos órgãos do Poder Executivo informam que a situação sobre o ingresso dos dirigentes e representantes legais da instituição religiosa Nitirem Xoxo já foram superadas com a concessão dos vistos necessários. Agora vem o voto. Ante o exposto, o nosso voto, o voto dos senadores, era no sentido de que seja dado a conhecimento à presidência da casa da irregularidade noticiada neste parecer e arquivamento da matéria. Sala da Comissão 4 de junho de 2008, senador Marco Maciel, presidente, e senador Antônio Carlos Valadares, relator. Queridos amigos, eu espero ter contribuído para que vocês comecem a entender melhor, tá? Sobre essas questões entre Soka Gakkai e Nichiren Xoxo. Eu sei que eu não avisei o horário da live, eu não avisei qual foi o assunto da live e peguei todo mundo de surpresa. Mas a live vai ficar gravada, viu? E se você quiser mostrar para alguém, para que a pessoa comece a entender melhor sobre tudo isso, é só você compartilhar. Muito bom saber de tudo isso. Então, é bom saber de tudo isso, porque para a gente mesmo não criar causa negativa para a nossa própria vida, né? Eu não acho que isso seja de interesse do presidente da Soka Gakkai, nem de ninguém de lá. Não acho que meu vídeo vai chegar até eles com pedidos, olha, Soka Gakkai, vamos modificar essa situação, Soka Gakkai, porque nós temos que atingir todas as religiões, Soka Gakkai. Vamos fazer uma reforma, Soka Gakkai, na estrutura religiosa da instituição. Nós precisamos todos voltar para o Daigon Honson, conforme os 3 presidentes juramentaram seguir, né? Esse seria o meu desejo, mas não depende só de mim, né? Então, o máximo que eu posso fazer é, então, chegar, aliás, o mínimo que eu posso fazer é ler para vocês o que eu tenho de conhecimento sobre essa situação. Vocês vão pensar sobre o que eu li. Quem quiser pegar esse documento aqui, é só ir lá no Google e escrever assim, Parecer 2008 Nichiren Xoxo. Você vai pegar esse documento na íntegra, esse parecer, aliás. Eu não tenho o processo aonde, quais eram as denúncias que o doutor advogado, diretor da Soka Gakkai fez para impedir que a Nichiren Xoxo entrasse no Brasil, mas graças ao grande aparato estatal maravilhoso que temos, da Polícia Federal, dos excelentíssimos senadores da República, do excelentíssimo presidente da República na época, foi concedido a liberação dos vistos dos reverendos e foi concedida também a liberação da instalação, né, do estabelecimento da Nichiren Xoxo do Brasil, em São Paulo, no Templo Shobode, que até os dias de hoje se encontra aberto. O Márcio falou aqui, Lucineide, você tem alguma prova, documento no qual o presidente Ikeda orienta os discípulos dele a fazer maldades? Márcio, deixa eu te falar, vamos elevar o nosso estado de vida e tentar entender, sabe? Porque eu acho que você vai me ajudar, Márcio. Eu acho que você é um grande bodhisattva da Terra para que a gente possa transformar essa situação dentro da Soka Gakkai. Assim, o meu posicionamento, né, Márcio, de estudo é o seguinte. Claro que eu não sou ninguém, né, gente? Sou só uma discípula de Nichiren Daishonin, né? No Brasil, a gente tem o direito de expressão, direito à liberdade de expressão. E eu não acho que seja, a minha opinião, sabe? Eu não acho que seja bonito e legal uma instituição que propaga a paz, né, e propaga os ensinos do iluminado, ficar querendo caçar rixa, ser rixa da Nichiren Xoxo. Afinal de contas, a Soka Gakkai, ela nasceu da Nichiren Xoxo. Ela nasceu da Nichiren Xoxo. É diferente de outras instituições que tem por aí sobre o budismo de Nichiren Daishonin. A relação de causa e efeito da instituição Soka Gakkai com a Nichiren Xoxo é muito profunda. Porque foi a Nichiren Xoxo que autorizou a Soka Gakkai a ser feita.
Era Soka Gyokko Gakkai, uma instituição educacional. Josei Toda e Tsuneo Saburo Makiguchi pediram autorização para Nichiren Shoshu, gente. Eles nunca imaginavam que iria acontecer uma maldade dessa. Eles nunca imaginavam que iria um dia ter um parecer da Polícia Federal, gente. Olha que vergonha. Da Polícia Federal falando que a Soka Gakkai é rival da Nichiren Shoshu, gente. Isso é o cúmulo do absurdo da lei de causa e efeito. Nós temos que transformar isso, porque a Soka Gakkai, ela é filha da Nichiren Shoshu. Ela não é como uma outra seita que existe por aí. E agora, ela vai virar uma ramificação? Se nós, Bodhisattvas da Terra, você, presidente da Soka Gakkai do Brasil, viu? Já estive aí falando com você há 10 anos atrás, você se lembra de mim? Eu estive aí, Soka Gakkai, em São Paulo. Eu fui aí, falei com o senhor presidente da época, falei com todos os advogados, falei com todos os diretores. Eu fui aí pedir para que nós pudéssemos ter um acordo, né? Fazer uma reforma, uma modificação, mas infelizmente a resposta que eu tive foi negativa. Por isso, senhor presidente da Soka Gakkai, eu estou aqui, né, na internet, na minha humilde residência, com o meu humilde telefone celular, querendo transmitir aos Bodhisattvas da Terra os verdadeiros acontecimentos que ocorreram entre a sua instituição e a instituição de 800 anos que preserva e propaga os ensinos de Nichiren Daishonin. E esse parecer aqui, ele é um parecer que, de certa forma, mancha, né, um pouquinho a nossa história, né, porque é um parecer oficial dos senadores, do Senado, né, inclusive com o envolvimento do Poder Executivo e o presidente da República. A Lucineide falou assim, Márcio, em 1997, fazia-se 10 horas de Daimoku para Nikken não entrar no Brasil. Quem passava a orientação não quê? Não sei. Quem passava a orientação, não sei. Estou dizendo que foi seu mestre. Não sei, não estou dizendo que foi seu mestre. É verdade. Nesse dia aí, Lucineide, amiga querida Bodhisattva, eu estava em Londres, quando eu recebi a ligação de um amigo meu falando que aqui em Brasília, todo o auditório da Soka Gakkai estava rezando para o reverendíssimo soberano da lei, Nikken Shonin, né, a qual eles chamam de Nikken, não entrasse no Brasil. É verdade. Mas eu não fiz porque eu estava em Londres. Queridos amigos, vocês têm alguma dúvida em relação a esse documento que eu acabei de ler para vocês? Compartilhe essa live, queridos amigos, ou então você pega essa live e compartilha na mensagem, tá? Se você conhece alguém que tem interesse sobre o assunto, você compartilha a live lá no Message. Compartilha para os seus amigos, eu vou deixar ela no ar. Quero deixar mais uma vez aqui bem claro que a minha intenção é da paz mundial. E a informação, queridos amigos maravilhosos, corações, obrigada, corações maravilhosos, amo vocês, viu, queridos amigos? Eu li toda a documentação, o parecer, o último parecer, excelentíssimo senador Antônio Carlos Valadares, o relator, e excelentíssimo presidente senador Marco Maciel, em 4 de junho de 2008. Parecer que nada foi encontrado devido às denúncias feitas pelo diretor da Soka Gakkai para impedir Nichiren Shoshu, seu mandatário Nikken Abe, né, como eles falam aqui, para mim é reverendíssimo soberano da lei, se estabelecesse no país, no Brasil. Então, queridos amigos, olha aqui o que o Buda fala. Além disso, o Sutra de Lótus afirma que, no livro do Daisaku Ikeda, viu que eu tô? Olhe, além disso, o Sutra de Lótus afirma que seja quem for que propague o Sutra de Lótus nos últimos dias da lei, né, que são esses dias, com certeza enfrentará inúmeras perseguições, ainda maiores do que as enfrentadas pelo Buda Sakyamuni. Passagens e frases tais como estas, que ele falou.
Como o ódio e a inveja proliferam mesmo durante a existência do Buda, o quanto o mundo não será pior após o seu falecimento. Então, os três poderosos inimigos se levantam contra quem realmente, né, propaga esse ensino, porque ele vai atingir a eliminação. Essa é a causa para você atingir a iluminação. Buenas noches, Pablo. Namyo Renge Kyo from Brasil. Saludos. Valéria, eu tenho este livro. Então, esse livro aqui. Mas o parecer saiu, foi do Senado Federal, viu? Eu não uso os livros e nem as revistas da Soka Gakkai depois de 1992, né? Eu costumo ler, claro, as de antes de 1992, porque antes de 1992 ainda estava sob a supervisão da Nichiren Shoshu. Claro que os Goshos, né? E etc. Tá bom? Queridos amigos, alguma pergunta? Amigos da Soka Gakkai, vocês são maravilhosos porque todos nós temos o estado de Buda dentro de nós, né? Todos vocês têm o estado de Buda dentro de vocês e vamos transformar o veneno em remédio. Primeiro com as informações corretas, tendo o entendimento correto do que realmente aconteceu. Para isso, eu gravei 4 vídeos no meu canal Nichiren Daishonin Ensinamentos. O título é Excomunhão entre SGI e Nichiren Shoshu. Lá eu explico os verdadeiros acontecimentos, a verdadeira visão da Nichiren Shoshu. E agora essa documentação, parecer de 2008, com voto dos senadores, né? E explicações e relatórios oficiais da Polícia Federal do Brasil. A Lucineide falou assim, Márcio, a nossa prática está acima da briga da Gakkai, pelo poder. Exato. Isso só atrapalha o desenvolvimento dos membros. Eu sigo a lei. Então, é verdade. Por que será, né, que isso está acontecendo até hoje, né? Eu acho que, como a Soka Gakkai, ela nasceu da Nichiren Shoshu, ela deveria repensar, né, a sua estrutura, né? Já que ela está aí fazendo uma pesquisa, já até fiquei sabendo que ela está fazendo uma pesquisa. Então, Soka Gakkai, presidente da Soka Gakkai do Brasil, repense a postura que está sendo tomada em relação a Nichiren Shoshu. Vamos desfazer esses erros do passado, né? Vamos criar novas causas, vamos criar novos efeitos, né? Para que a gente possa infalivelmente atingir o estado de Buda e para que a gente possa voltar nas próximas existências de uma melhor maneira, com causas mais elevadas, né? Porque a eternidade é capaz de tudo, a eternidade pode destruir tudo, como a eternidade pode construir tudo também. Então, presidente da Soka Gakkai, eu gostaria de marcar uma reunião com o senhor novamente, viu? Depois de 10 anos, né? Como o tempo passa, eu estive aí em 2011, viu? Quem sabe, vamos repensar, presidente da Soka Gakkai? E mando meu grande abraço, né, aos meus amigos maravilhosos e membros da Soka Gakkai Internacional, grandes líderes e grandes bodhisattvas da Terra, que com certeza vai ajudar, né, ao presidente da Soka Gakkai a fazer uma nova estrutura que com certeza deverá ser ligada a Nichiren Shoshu e ao Daigon Honzo. Tá bom, queridos amigos? Muito obrigada, viu? Namyo Renge Kyo. Boa noite, queridos amigos. Dá uma chuva de coração aí para mim. Amigos, boa noite. Até amanhã, viu? Amanhã o Gosho sobre atingir o estado de Buda. Boa noite, Márcio. Até amanhã. Querida Bodhisattva da Terra, maravilhosa, linda. Amei seus corações, querida amiga. Boa noite.